Olá, você já deve ter percebido em jornais, revistas e até mesmo em livros algumas palavras que tinham acento e agora não tem mais, outras que eram separadas por hífen, mas agora estão juntas ou até mesmo com as consoantes duplicadas. Não é erro, é a mudança na língua portuguesa que entra em vigor a partir de janeiro de 2013. Sobre essas mudanças eu converso aqui no estúdio com o professor do Colégio de Aplicação da Univale, Wilson José Caldeira. Obrigado pela sua presença, professor. Professor, em primeiro lugar, antes da gente entender um pouquinho essa mudança, eu queria entender quem determina essa mudança. É o Ministério da Educação ou é uma instituição específica como a Academia Brasileira de Letras? Quem determina essa mudança? Essa mudança ela é sugerida, ela é orquestrada, ela é feita pela Academia Brasileira de Letras, junto com alguns professores da área, os professores da Academia Brasileira de Letras e com professores especificamente da área da língua portuguesa. Que feita esta mudança, aprovada por eles, é proposto aí para o Ministério da Educação, que por sua vez vai para a votação, assim, enfim, dos órgãos legais que determinam, que ratificam essa questão da mudança da regra. Agora, essa mudança ela já foi sancionada aí desde 2009, né, pelo governo Lula, na realidade, né? Isso, na época. E vai começar a entrar em vigor agora a partir de 2013. Esse é um bom prazo aí para que as pessoas se adaptem a essa mudança na língua portuguesa? Na verdade, ela entrou em vigor em janeiro de 2009. Então, ela foi assinado em mais ou menos metade do ano de 2008, para que se entrasse em vigor em janeiro de 2009. Portanto, temos aí já, bem dizer, 3 anos, já 2009, 2010, 2011, já nós estamos no 4º ano de adaptação. O que significa essa adaptação? Que durante 4 anos valeriam as duas regras, a regra antiga e a regra nova, para que dê tempo da população se adaptar. Então, nós estamos em 2012, a partir de janeiro de 2013, onde realmente valerá apenas uma regra, que é a regra nova, a regra após a mudança. Precisa escrever corretamente conforme a nova ortografia, né? Exatamente. Nas escolas, os livros têm que ser adaptados, né? É isso mesmo. Esses 4 anos de adaptações servem justamente para isso, para que a população tenha acesso já às mudanças, para que elas pudessem se adaptar e acostumar com essa nova mudança, e também para que os livros, as publicações, as edições já acontecessem todos de acordo com a nova regra, de acordo com a reforma ortográfica. O senhor como professor, né, como conhecedor da língua portuguesa a fundo, assim, o senhor sentia a necessidade dessa mudança? Essa mudança é necessária mesmo, professor? Olha, essa mudança, se você analisar do ponto de vista da população brasileira em geral, pelo fato de já estar acostumada a falar de um jeito, analisando exclusivamente a população, talvez não. Mas se você analisar em relação que a proposta da mudança foi que diminuir a distância entre os países que falam língua portuguesa, os países lusófonos que são chamados, entre eles tem Brasil, Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, deve estar faltando um ou outro ali, enfim, para que os documentos que fossem produzidos nesses países e ao transitarem, ao circularem entre um e outro, não precisasse passar por tantas adaptações, tantas traduções. Então, pensando por esse lado, ela é viável para que se encurtassem as distâncias de idioma, de significado das palavras. Até porque, às vezes, são traduções mesmo que há uma diferença muito grande entre o português que se fala em Portugal ou nesses países como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e o Brasil, né? Há uma diferença grande, né? Tem gente que denomina até português do Brasil, né? Exatamente. O que as pessoas têm que entender, muitas vezes, que a mudança ela aconteceu na fala, na escrita. Na escrita. A fala permanece do mesmo jeito. Então, muitas pessoas, às vezes, se enganam, acham que, por exemplo, em Portugal, nós chamamos, lá eles chamam de fila, eles chamam de bicha. Então, agora vai ser fila, não. Essa mudança de cultura, de nomenclaturas, de significado de palavras, ela não alterou. Permaneceu a mesma coisa. Mas por isso que existe o português de Portugal, o português do Brasil. Uma pessoa que sai do Brasil, ela fala, eu vou para Portugal que eu vou entender todo mundo perfeitamente, chegando lá, cai do cavalo. Porque tem muitas expressões que se fala lá em Portugal, que ela vai chegar e não vai entender nada. Até mesmo aqui no Brasil, E aqui no Brasil é a mesma coisa. A mudança assim, daqui para Curitiba já é diferente, né, por exemplo, né? A mudança no Brasil, ela acontece quer dizer, nós chamamos isso de regionalismos, né? Os regionalismos que acontecem no Brasil, eles são exacerbados, assim. Um país, ele é multicultural, ele tem muitas culturas. Nós temos várias línguas portuguesas dentro do mesmo Brasil. Você pega um texto redigido no Rio Grande do Sul, em Curitiba, para um texto redigido no Ceará, no Nordeste, na região Nordeste,
muitas pessoas não entendem. Aqui em Itajaí, por exemplo, existem expressões específicas de Itajaí, ou da região aqui do Vale do Itajaí, que quem vai para o Paraná já não conhece. Exato. Falando a mesma língua portuguesa, só que muitas vezes não conhece o significado dessas expressões. Agora, professor, como é que dentro da sala de aula os alunos estão se adaptando ou vão se adaptar a essa realidade? Quem está começando lá na educação básica a partir de 2013 já vai entrar na nova ortografia, né? Mas muitos que já estão na 8ª série do ensino fundamental, até no 1º ano do ensino médio, vão ter dificuldade na adaptação, né? O que acontece é o seguinte, o pessoal do ensino, da educação básica, lá de 1ª a 4ª série, eles vão que menos vão sentir essa mudança, porque eles já estão aprendendo da maneira nova. Então não sente a mudança. Agora, o pessoal já do ensino fundamental, 7ª, 8ª série, pessoal do ensino médio, pessoal que estão fazendo graduação, pessoal que está se preparando para o pré-vestibular, que está se preparando para um concurso público, eles realmente sentem a diferença. Por quê? Porque eles aprenderam de um jeito. Então, quer queira, quer não queira, quando você aprende de um jeito, você escreve uma palavra a vida inteira de um jeito, e chega, você vai ter que readaptá-la, você precisa se policiar. Porque senão o teu subconsciente, a sua maneira automática de escrever, acaba escrevendo da maneira antiga. Essa é a principal dificuldade, no início, estar atento para essas mudanças, porque ao escrever a partir de agora, ou acima de tudo, a partir de 2009, mas principalmente a partir de janeiro de 2013, eu já tenho que estar atento que só vai existir uma forma de escrever. E eu tenho que saber que eu não posso escrever porque vai ser considerado erro ortográfico. Erro ortográfico. Então, para provas, concursos, né, vestibular, a partir de 2013 já vai ter que ser dentro dessa nova norma, né? Como professor, que também sou de cursinhos preparatórios para concursos públicos, muitas vezes as empresas que preparam essas provas, elas já vêm preparando o candidato. E muitos editais aparecem assim, que será cobrado a nova reforma ortográfica da língua portuguesa. Então, mesmo ainda que ela não esteja em vigor completamente, já definitivamente estejamos na fase de transição, ela já aparece no edital. Reforma ortográfica da língua portuguesa. Aí o candidato não tem para onde escapar. Porque daí mesmo sabendo que a mudança efetiva vai ser só a partir de 2013, janeiro de 2013, mas a empresa organizadora do concurso ela já pode cobrar as questões referentes à mudança da regra. Colocando, por exemplo, a partir de janeiro de 2013, qual será a forma correta de escrever tal palavra? E aí a pessoa tem que assinalar qual vai ser a forma correta a partir de janeiro de 2013. A única forma correta a partir de janeiro de 2013. Então, a pessoa que está se preparando para um concurso público, por exemplo, além dela ter que estudar, né, as regras da língua portuguesa, ela vai ter que estudar também a nova ortografia. Já são dois trabalhos aí, né? Exatamente. Que quem estiver mais preparado vai ter vantagens, né, professor? Acaba sendo um capítulo à parte do estudo, porque ele vai ter que estudar toda a regra da língua portuguesa e deixa um momento especial para a mudança a mudança ortográfica. Porque ele tem que saber tanto a regra antiga quanto a regra atual. Porque é necessário que eu saiba essa diferenciação da atual para a antiga, porque quando for perguntado para mim como essa palavra, ela está na regra atual ou na regra antiga? Essa palavra, a partir de 2013, vai estar certa ou vai estar errada? Aí eu preciso saber como era e como vai ser. Agora, a língua portuguesa já é uma língua complicada, assim como a língua francesa, porque existem várias conjugações, acentos, crases e tudo mais, né? Até para nós que trabalhamos com textos, o senhor que trabalha em sala de aula, às vezes, para mim surgem dúvidas também, né? Isso não complicou bastante para o brasileiro, professor? O brasileiro, assim, que a gente conhece bem que não tem o hábito da leitura, por exemplo? Olha só, se você pegar a língua portuguesa é a língua mais difícil de ser aprendida no mundo. Se você pegar, por exemplo, um alemão, um francês, ele prefere aprender o inglês, prefere aprender uma outra língua do que a língua portuguesa. Justamente devido à diversidade. A língua portuguesa é uma língua muito rica. Se você pegar em relação à língua inglesa, por exemplo, onde o vocabulário inglês ele é muito pobre, ou seja, a língua inglesa utiliza um termo para várias situações. A língua portuguesa não. Para cada situação eu tenho a conjugação verbal, por exemplo. Se você comparar a conjugação verbal da língua inglesa e da língua portuguesa ela é muito maior, porque nós temos uma conjugação para cada situação, e eles aproveitam muito. E essa questão se isso vai facilitar, é um diferencial para nós? Sim. Isso vai dificultar um pouco? Vai. Mas eu tenho que deixar bem claro uma coisa, que ao meu ver, principalmente na parte do hífen, essa mudança da regra ela veio facilitar. Porque antes da mudança da regra, nós tínhamos um caso de hífen para cada situação. Era difícil de aprender, era difícil de ensinar, para o aluno poder entender. Agora, a partir da mudança dessa regra, diminuiu.
Os casos foram diminuídos. Então, a mudança do uso do hífen, de acordo com a mudança da regra, diminuiu-se para praticamente 7, 8 casos. No máximo, eu consigo fazer toda a colocação do hífen em relação aos prefixos da língua portuguesa. O que o senhor vê de ponto negativo, né, na mudança, assim, por exemplo? O acento no porquê ou as crases deveriam cair também ou não? Eu acredito que não. Porque, por exemplo, a crase, muitas vezes, dentro da língua portuguesa, se eu não tenho a crase, eu não consigo identificar qual o significado que eu quero dar para tal palavra. Então, exemplo, eu assisti a novela. Como nós sabemos, existe o verbo assistir, das 4 formas do verbo assistir, dos 4 significados que ele tem, que o verbo assistir de ver, presenciar, verbo assistir de ajudar, prestar assistência, verbo assistir de morar, de residir em algum lugar, e o verbo assistir de caber, de pertencer a alguém. E se eu não tenho a crase, por exemplo, nesse sentido, eu assisti a novela. Eu ajudei na novela, eu ajudei a novela, eu prestei assistência na novela, ou eu vi, eu presenciei a novela. Tá vendo a importância da crase? Então não posso falar que seria... Então, é necessário, algumas regras são imprescindíveis para a língua portuguesa. Mas as palavras escritas iguais, que têm os significados diferentes, algumas caíram também e ficaram na mesma escrita, como pelo, né, por exemplo? Pelo e pelo, pelo no sentido de pelo do braço e pelo na preposição, outra situação, o verbo parar e da preposição para, né? Isso foi uma situação, por exemplo, do verbo parar. Por que eles tiraram o acento diferente? Nós chamamos de acento diferencial. Caíram os acentos diferenciais da língua portuguesa, porque eles chegaram à seguinte conclusão. Eu não preciso de um acento, por exemplo, paraquedas. Paraquedas, antes da mudança da regra, paraquedas era escrito com acento e com hífen. Depois da mudança da regra, paraquedas se escreve sem hífen e sem o acento. Primeiramente falando por que não tem mais o acento. Porque, segundo a Academia Brasileira de Letras, eu não precisaria desse acento em cima do para dizer que é do verbo parar. Porque o contexto vai me dizer que é do verbo parar. Por exemplo, essas flores são para você. Toda vez que ele vem, ele para aqui. Você consegue diferenciar na minha fala que uma frase é do verbo parar, um para é do verbo parar e outra frase é da preposição para. Ok? A mudança caiu. Só que como eu estava pesquisando, eu estava vendo algumas situações porque o acento caiu devido ao contexto. Mas vamos pegar a seguinte frase. Neste domingo, greve, melhor dizendo, festa surpresa para a Receita Federal neste domingo. Festa surpresa para a Receita Federal neste domingo. Aí eu te pergunto, este para está exercendo a função do verbo parar ou do para a preposição? Do para a preposição. Eu posso ler as duas formas, que a festa surpresa ela pode parar, por que não? A festa surpresa podia parar a Receita Federal. E a festa surpresa podia ser para ela. Para a Receita Federal. Então, ao meu ver, é um caso que já surgiu, tiraram o acento diferencial. Mas nesse caso ele já nasceu com dúvida. Porque permanece a dúvida. Ok? Então, o acento diferencial caiu. Ele permanece em 4 situações. Dos verbos ter e vir. Ele tem, eles têm, permanece com acento. Ele vem, eles vêm, permanece com acento. Do pôr e pôr, permanece com acento. Também era para pôr o livro sobre a mesa. Ele fez tudo por você. E do verbo poder no presente e no passado. Ele pode vir aqui ou ele pôde vir aqui. Esses 4 casos permanecem com acento. Nos outros casos, o acento diferencial não existe mais. E um deles é o do para. Ou seja, já nasceu de certa forma, com uma falha. Com uma falha, né? Exatamente. E é preciso que tenha em mente essas regrinhas todas, porque a partir de 2013, né, professor? A partir de 2013. Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Wilson José Caldeira sobre a nova ortografia. Vamos saber aí as principais mudanças e vamos aprender um pouquinho para que a gente aí não dê um bola fora aí a partir de 2013. Um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje o nosso assunto é a reforma ortográfica da língua portuguesa, que entra em vigor oficialmente a partir de 2013, mas que muitas publicações já vêm fazendo aí com que essas mudanças estejam no dia a dia das pessoas. É uma mudança bastante significativa na realidade, por causa também do hífen aí, que mudou bastante. Eu converso aqui no estúdio com o professor
o Wilson José Caldeira, que é professor do CAU, o Colégio de Aplicação da Univale, que já aí nos deu no primeiro bloco bastantes explicações, mas agora a gente vai explorar mais um pouquinho o professor aí sobre essas mudanças para a gente aprender um pouco. Professor, a gente falou bastante na questão do hífen, o hífen que teve uma mudança significativa, né? Como que a gente pode gravar essas regrinhas? Andar com um livrinho desse aqui no bolso para poder escrever corretamente? Como é que é, professor? Eu acredito que no primeiro momento, sempre que eu tenho um material de apoio, de consulta, é muito útil para que eu possa até, nos primeiros momentos, eu me adaptar, entender realmente o que mudou, o que não mudou, está se rendo como eu precisar. Mas acredito que a partir de um certo tempo, as mudanças elas começam a vir automáticas. Uma das grandes alterações que eu falo em relação ao hífen, que é necessário que deixe claro nesse momento, é que a mudança ela aconteceu nos prefixos. O que significa um prefixo? Prefixo, normalmente, você pega aquilo que vem antes. Ok? Primeiramente, a primeira leitura seria prefixo é aquilo que vem antes. Mas, acima de tudo, prefixo é uma palavra que não tem sentido sozinha, não tem radical, não tem raiz. Então, eu preciso sempre de uma outra palavra. Por exemplo, se eu pegar a palavra vice, vice é um prefixo, que não tem sentido sozinho, eu preciso de uma outra palavra. Vice-presidente, vice-governador, vice-secretário, vice-tesoureiro, ou seja, sem a outra palavra, vice por si só não tem sentido. Ex também não. Ex, né? Quando fala-se ex, a primeira coisa que vem na sua cabeça é ex-namorada, ex-presidente, enfim. A mudança ela aconteceu nos prefixos. Porque a primeira mudança que eu posso colocar como exemplo, que às vezes confunde um pouquinho, é o prefixo terminado numa vogal. Aí o exemplo, prefixo alto. Aí eu tenho o prefixo alto. Aí eu tenho a palavra retrato. Portanto, alto, hífen, retrato. Era assim que se escrevia. Só que alto é um prefixo que termina em vogal. E a regra diz, quando eu tenho um prefixo que termina em vogal e a segunda palavra começar com uma consoante, for R ou S, eu tenho que tirar o hífen e duplicar. Exemplo, tirar o hífen e colocar mais um R. Alto, retrato. Fica tudo junto e com 2 R's. Alto, retrato. Só que o interessante é que a palavra porta-retrato, e para o desavisado, digamos assim, ele vai ler porta como prefixo e vai querer duplicar também, porque porta termina em vogal. Mas porta não é prefixo, porque porta tem sentido sozinho. Então porta-retrato permanece escrito com hífen. Autorretrato, sem o hífen. Que a porta já significa alguma coisa. Já tem um sentido sozinho. É a mesma coisa pegar a palavra guarda-chuva, desculpa, guarda-roupa. Guarda tem sentido sozinho, guarda é um verbo guardar. Roupa é um prefixo, é uma palavra que começa com R. Então eu poderia ficar tendencioso a querer duplicar, tirar o hífen e duplicar. Da mesma forma, palavras que eu tenho prefixo terminado em vogal, começando com uma vogal diferente. Autoescola, prefixo terminado em vogal, porque auto é um prefixo. Escola. Escola, vogais diferentes. Eu vou tirar o hífen e vou juntar. Ao mesmo tempo, se forem vogais diferentes, se forem vogais iguais, eu tenho que separar. Eu sempre gosto de falar para meus alunos assim, que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, se for diferentes, eu vou unir. Se for iguais, eu vou separar. Só que eu tenho que dar atento, por exemplo, a palavra arco-íris. Arco com prefixo terminado em vogal. Íris é uma palavra começada com uma vogal diferente. Eu vou unir? Não, porque arco não é prefixo. Arco tem sentido sozinho. Tem sentido sozinho. Entendeu? Então, arco-íris, caiu o hífen. Arco-íris permanece com hífen. Permanece com hífen, porque arco tem sentido sozinho. Então não entrou na mudança da regra. É a mesma questão do guarda-roupa. Mesma coisa do guarda-roupa. Tem o sentido sozinho. Exatamente. Ele não é um prefixo. Não entrou na mudança da regra. A mudança acontece nos prefixos. E muitas pessoas, ao pesquisarem, ao estudarem isso, pegar na internet, então muitas vezes não vê isso claro para quem está buscando individualmente, digamos assim. Então tem que estar atento. E prefixo é uma palavra que não tem sentido sozinha. E a mudança ela aconteceu nos prefixos. Agora, professor, já houve algumas mudanças, né? Na década de 40, de 1940? Na realidade, essa reforma de 1900 essa reforma que ela entrou em vigor em 2009, para você ter uma ideia, ela começou a ser discutida em 98. O que acontece? Em 1998, sentaram-se os países lusófonos para fazer a reforma ortográfica. Só que isso demanda tempo, demanda todos aceitarem. Então, o que eles quiseram? Quando todos os países assinarem, a reforma
vai entrar em vigor. Então, começar em 98. Em 98 não deu certo, depois tentaram no início de 2000 também não deu certo, aí eles mudaram a regra. Se 4 países, dos 8 países que falam língua portuguesa, se 4 assinarem o acordo, já vamos alterar, porque senão, esperar os 8 assinar nunca vai dar certo. Então, o que aconteceu? Eles pegaram, quando os 4 países assinaram o acordo, entrou em vigor. Só que o Brasil colocou uma condição, o Brasil assinaria, desde que um dos 4 países fosse Portugal. Pelo fato de ser a língua mãe, pelo fato de ser o país de onde surgiu a língua portuguesa, então o Brasil só colocou essa condição, só assinaria a partir de Portugal assinar. E aí quando Portugal assinou isso em 2008, o Brasil também fez questão de assinar para essa mudança a partir de janeiro de 2009, entrando em vigor em 2013. Mas voltando à sua pergunta, nós temos mudança. A última mudança antes de 2009 foi em 71, teve, se não me engano, em 43 teve outra, em 1920 teve outra. A mudança, ela sempre vai acontecendo ao longo do tempo, essas reformas ortográficas. Antes da mudança, por exemplo, café da manhã era todo com hífen. Mas já se usava bastante café da manhã sem hífen, né? Exatamente. Por quê, professor? Antes mesmo de acontecer essas mudanças. É porque existem algumas palavras que elas perdem a noção de composição, digamos assim. Por exemplo... Que não são mais palavras compostas. Que viram uma palavra só, digamos assim. Então acaba perdendo... Entendi. Então eles acabam tirando o hífen, muitas vezes colocando o hífen. A dona de casa... Dona de casa permanece com hífen. Permanece com hífen. Tem hífen. Agora, por exemplo... Tem 5 palavras que nessa mudança de agora, ela pegou e perdeu o hífen. Paraquedas, paraquedista, ferro velho, manda-chuva e bate-boca. Essas 5 palavras escrevem sem hífen. Por quê? Ao ver da Academia Brasileira de Letras, essas 5 palavras, elas perderam a noção de composição. Porque, por exemplo, quando você fala assim para alguém, teve um bate-boca lá fora, você fica imaginando uma boca batendo na outra? Não. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Uma discussão. Não é isso? Uma discussão. Essa discussão significa o quê? Que essa palavra bate-boca virou uma única palavra só. Ele é o manda-chuva da empresa. O que ele faz lá? Ele faz chover quando está calor? Não, é o cara que é o mandatário, é o chefe, é o encarregado, é o superior. Então essas palavras... Ele é o paraquedista. Você não fica tentando imaginar o que ele faz. Você já sabe que o paraquedista é o cara que pula de paraquedas. É assim, eu comprei um paraquedas. Você fica tentando imaginar algo que paraquedas? Não. Você já vê na sua cabeça aquele instrumento, o cara coloca nas costas e pula. Mas são palavras separadas, então? São palavras que tinham hífen e tirou o hífen, virou uma palavra só. Uma palavra só. Juntas. E sem hífen. Nossa. Agora, que sentido faz duplicar o R e o S quando o prefixo termina em vogal e a palavra começa com R e com S? Como, por exemplo, autosserviço. É que para nós, que a mudança ortográfica ela vem para, chama-se acordo ortográfico. O que é um acordo? O Brasil vai modificar algumas palavras que são diferentes em outros países. Outros países irão modificar, outros países lusófonos, tá? Irão modificar algumas palavras lá, que para nós aqui no Brasil, nós já falamos, já escrevemos de um jeito. Então, olha só, para nós é estranho autosserviço com 2 S, mas os países lusófonos não, já escreviam assim. Então, nós mudamos aqui para que eles possam mudar lá. Também vou destacar que no Brasil, essa mudança ela afetou 0,5% das palavras que falam no Brasil. Em Portugal, essa mudança afetou 1,6% dessas palavras. Então, imagina você que para nós, que dá 0,5%, de certa forma deu uma mexida um tanto quanto grande, houve uma grande... comoção, uma movimentação muito grande em relação ao que mudou, o que não mudou. Para os portugueses, foi 1,6%, mais do que o triplo das mudanças. Para eles, a resistência foi muito maior. Até porque, por ser o país responsável pela língua mãe, por serem bem mais tradicionais, por terem mais tempo de língua, muitos críticos portugueses até falam, muitas vezes, que a mudança ortográfica, essa última mudança ortográfica que aconteceu lá em Portugal, ela veio para abrasileirar o português. Veio para deixar o português mais abrasileirado, que na realidade veio atender o interesse do Brasil, não veio atender o interesse de Portugal. Hoje que determina a economia, né, professor? Uma coisa muito interessante que você falou, por quê? Quer queira, quer não queira, uma língua, ela caminha concomitante com a sua economia, com o seu poder de compra, com o seu poder econômico mundialmente. Podemos pegar, por exemplo, a língua inglesa. Por que a língua inglesa é tão forte? Porque economicamente os países que falam inglês são fortes. E como o Brasil vem numa crescente economicamente falando, o Brasil quer queira, quer não queira, está se impondo em relação aos outros países.
linguisticamente falando também. Então daí, como que essa mudança veio realmente para ajudar, veio realmente para favorecer muito mais o Brasil do que qualquer outro país que fala a língua portuguesa. Ótimo. Então a gente tem aí consultas na internet, tudo, né, professor? Um vasto aí equipamento para poder se adequar a essa língua que a partir de 2013 aí não tem mais escapatória nas escolas, nos concursos públicos, né? A partir de 2013 é considerado erro ortográfico, como eu falei agora há pouco. É considerado um erro, não existe mais as duas formas. Então, uma dica que eu dou, informe-se, estude, pesquise. E cuidado com suas fontes de pesquisa também, que hoje em dia a internet ela é muito ampla, ela ajuda tanto, mas ao mesmo tempo, se você não tiver uma base, uma fonte confiável, muitas vezes você pode se equivocar com as instruções que estão ali. A mudança, que eu já ouvi falar, muitas vezes alunos chegar ou pessoas perguntar que não existem mais acento nas palavras, que a crase não existe mais, ou seja, são algumas inverdades que acabam acontecendo e nós temos que estar atentos àquilo que está sendo publicado. Ok, professor, queria agradecer a sua presença aqui, obrigado aí pelas suas informações, passaram os seus conhecimentos aqui para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Ok, obrigado. O Painel Univale volta amanhã, até lá.